Olá, aqui é a professora Adélia. Esta é a terceira aula de Cálculo 2 da sexta semana, na qual vamos resolver alguns exercícios. No primeiro exercício, vamos calcular as seguintes integrais duplas. No item A, nós temos a integral dupla da função x² sobre a região R, onde R é a região plana delimitada pelas curvas y igual a 16 sobre x, y igual a x e x igual a 8. Nós temos aqui o esboço da região. Para calcularmos a integral dupla, nós precisamos definir os limites de integração. Para isso, precisamos definir se vamos tratar a região como sendo do tipo 1 ou do tipo 2. Região do tipo 1 é quando nós integramos em relação a y primeiro. Aqui, como o y está escrito como função de x, então nós vamos tratar essa região como sendo do tipo 1. Para sabermos os limites de integração da variável y, traçamos uma reta vertical de baixo para cima que intercepta a região de integração. A primeira vez que a reta intercepta a região é quando y é igual a 16 sobre x. Vai aumentando. A última vez que a reta intercepta a região é quando y é igual a x. Então, o y varia de 16 sobre x até x, e o x varia de 4 até 8. Para integrarmos em relação a y, x é considerado constante. Então, a integral de x² dy vai ser x² vezes y variando de 16 sobre x até x. Fazemos o valor dessa função quando y é igual a x, vai ficar x², menos o valor dessa função quando y é 16 sobre x. Aqui nós simplificamos um x aqui com o x do denominador, vamos obter x² menos 16x. A integral dessa função em relação a x pode ser obtida usando a regra da potência. A integral de x² dx é x² sobre 4. E a integral de menos 16x em relação a x vai ser menos 8x². Fazemos o valor dessa função quando x é igual a 8, menos o valor da função quando x é 4. Fazemos as contas, obtemos 576. No item B, vamos calcular a integral dupla da função xy² na região de integração delimitada pelas funções y igual a 1, y igual a 2, x igual a 0 e y igual a x. Temos aqui o esboço da região de integração. Precisamos definir se vamos tratar essa região como sendo do tipo 1 ou do tipo 2. Aqui, nós vamos tratar essa região como sendo do tipo 2. Nós vamos começar a integrar em relação à variável x. Para isso, nós vamos escrever x em função do y. Para sabermos os limites de integração da variável x, nós traçamos reta horizontal da esquerda para a direita, que intercepta a região de integração. Aí nós vemos que a primeira vez que a reta intercepta a região é quando x é igual a 0, e a última vez que a reta intercepta a região é quando x é igual a y. Então, o x varia de 0 até y. O y varia de 1 até 2.
A integral dessa função em relação a x, y é constante. Então, nós mantemos a constante y ao quadrado e fazemos a integral da função x, que é meio x ao quadrado. X variando de 0 até y. Fazemos o valor dessa função quando x é igual a y, menos o valor dessa função quando x é 0, que vai zerar. Aí agora temos essa integral na variável y. Calculamos a integral pela regra da potência. Vai ser meio que multiplica y à quinta sobre 5. Aí o 5 vezes 2 do denominador vai dar 10 aqui no denominador, com o y variando de 1 até 2. Fazemos y igual a 2 aqui na função, menos y igual a 1 aqui na função. 32 menos 1 é 31, vai dar 31 décimos aqui. No item C, integral dupla dessa função, 3x menos 2y, sobre a região R delimitada por esse círculo de centro na origem e raio 1. Aqui está a região de integração. Nós vamos considerar essa região como sendo do tipo 1, isto é, nós vamos começar a integrar em relação à variável y. Traçamos reta vertical de baixo para cima. A primeira vez que ela intercepta a região de integração é quando y é menos raiz de 1 menos x ao quadrado. E a última vez que a reta intercepta a região é quando y é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. O x varia de menos 1 até 1. A integral dessa função em relação a y, x é constante. Então, vai ser 3xy menos y ao quadrado aqui, com o y variando de menos raiz de 1 menos x ao quadrado até raiz de 1 menos x ao quadrado. Fazemos o valor dessa função quando y for raiz de 1 menos x ao quadrado, menos o valor da função quando y for menos raiz de 1 menos x ao quadrado. Fazemos as contas, obtemos esse resultado. Aí, a integral dessa função em relação a x é obtida por substituição simples. Fazemos u igual a 1 menos x ao quadrado e obtemos este resultado. O valor dessa integral vai ser este resultado. É só fazer substituição simples. Faça u igual a 1 menos x ao quadrado. X variando de menos 1 até 1. Fazemos o valor dessa função quando x é igual a 1. Observe que vai ficar menos 2 que multiplica 1 menos 1 aqui dentro do parênteses. Vai zerar esse pedaço. Aí tem o menos da fórmula, vezes esse menos, vai ficar mais aqui. Quando fizermos o x igual a menos 1 ao quadrado vai dar 1. Vezes esse menos que está aqui do lado de fora, vai ficar então 1 menos 1, que também vai zerar. Então, o valor dessa integral dupla é 0. E no item D, vamos calcular a integral dupla da função y na região de integração que está no primeiro quadrante e é delimitada pelas curvas x2, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25 e x mais y igual a 5. Aqui está a região de integração. Nós vamos tratá-la como região do tipo 1. Isto é, vamos começar a integrar em relação a y. Y varia de menos x mais 5 até raiz de 25 menos x ao quadrado.
e o x varia de 0 até 5. A integral de y em relação a y vai ser y ao quadrado sobre 2. Fazemos o valor dessa função quando y é raiz de 25 menos x ao quadrado, menos o valor da função quando y é menos x mais 5. Fazemos as contas, obtemos esse resultado na variável x. Agora, a integral dessa função. Primeiro, vamos simplificar tudo aqui pelo 2. Vamos obter esse resultado. Aí sim, agora vamos integrar em relação a x. Vai ser menos x ao cubo sobre 3, e aqui vai ficar 5x ao quadrado sobre 2, com x variando de 0 até 5. O resultado vai ser 125 sobre 6. No exercício 2, vamos usar integral dupla para calcular o volume deste sólido. Então, aqui nós temos a parte de cima do sólido é delimitada pela função z. Nós podemos isolar a função z aqui, vamos obter z igual a 3 menos 3/4 de x menos meio y, que é uma função não negativa na região de integração que está no plano xy. A região de integração é um triângulo, retângulo. Nós vamos tratar a região de integração como sendo do tipo 1, ou seja, vamos começar a integrar em relação a y. Aqui nós vemos que o y ele varia de 0 até este lado do triângulo, que é dado por essa equação, y igual a menos 3/2 de x mais 6. E o x varia de 0 até 4. Então, vai ser a integral dessa função em relação a y, com y variando de 0 até menos 3/2 de x mais 6. Aí fazemos o valor dessa função quando y for menos 3/2 de x mais 6, menos o valor dessa função quando y é 0, vai zerar. Fazemos as contas, obtemos esse resultado. Aí, integral dessa função em relação a x é regra da potência. O volume do sólido vai ser 12. No exemplo 3, vamos usar integral dupla para calcular o volume deste sólido. Aqui nós temos a região de integração no plano XY, é um setor circular. E essa curva que delimita o setor circular tem equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, aqui nós vamos tratar como sendo região do tipo 1. O y varia de 0 até raiz quadrada. Nós isolamos o y aqui, né, na verdade. O y vai ser raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado. Então, ele varia de 0 até essa raiz de 4 menos x ao quadrado. E o x varia de 0 até 2. E a função que está aqui em cima é a função z igual a raiz de 4 menos x ao quadrado. Então, o volume, fazemos a integral dupla, o volume vai ser 16 sobre 3. Essa aula foi baseada no livro do Howard Anton, Cálculo 10ª edição, e The Background Sound é a versão de Hugo Ascens, tocada pelo pianista Alexandre Garcia Regadas. Um abraço e até a próxima!